Oi, curiosos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Eu sou Ingrid e venho trazer para você mais uma leitura aqui do tarô. Tema do vídeo de hoje: Arthur Lousada Piccoli e Ive Moraes Barbosa. Vamos fazer a previsão aqui para o ano de 2025 da vida deste casal? Vambora, meu povo. Lembrando que vocês pediram pelo Instagram, tá? E sempre que vocês pedem pelo Instagram, eu coloco na enquete. Se a enquete ganha, a gente faz o vídeo. Então vamos fazer a nossa querida previsão para o Arthur Piccoli e a Ive Moraes. Chorou, cigana, salve suas forças. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé. Se você puder, não se esqueça de deixar um joinha. Agradeço muito. Eu acredito que muita gente deixe de deixar o joinha porque se esquecem, né? Ficam tão centradas na previsão que acabam se esquecendo. Mas o joinha, ele me ajuda muito aqui o canal a crescer, a se desenvolver, a atingir mais pessoas que gostam do Arthur e da Ive ou não gostam do Arthur e da Ive, certo? Então, o joinha ajuda. Arthur Losário Piccoli, 21/6 de 94. Ive Moraes Barbosa, 25/4 de 92. Ô, Pichoreu, cigana, salve suas forças. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé. Salve cigana rosa, toda egrégora do povo cigano, toda egrégora do povo de luz. Gratidão e espiritualidade. O que podemos saber que vem para o ano de 2025 do Arthur Lousada Piccoli, 21/6 de 94. E Ive Moraes Barbosa, 25/4 de 92. Só lembrando para vocês que eu tô com a foto deles aqui na minha frente, tá bom? Podemos esperar pro ano de 2025. Vamos lá, para a previsão do Arthur e da Ive. Para o ano de 2025. A gente vem com 10 de paus bem no centro, né? Então a gente vem falando de uma relação que pode passar por algum tipo de dificuldade, tá? Desculpa, 10 não, 9 de paus. O 10 de paus está aqui do lado. E o pior que é de forma é, não é gradativa, não, regressiva. Então, o 9 de paus me fala de uma luta dentro em relação a essa relação. É como se existisse algum tipo de cansaço, mas existisse algum tipo de persistência, insistência e resistência. Tá? A resistência é meio que a palavra-chave aqui referente a essa relação para o ano de 2025. Resistência. Bom, me fala aqui que eu vejo alguma coisa muito obscura. É como se eu visse alguma coisa muito oculta voltada para essa relação. A gente vem com o eremita e a roda da fortuna. Então, é como se houvesse uma mudança de humor, de repente, certas alterações de humor. Gente, gente, eremita, roda da fortuna, 8 de copas. Nossa. Me fala aqui que voltada para essa relação é como se essas mudanças de humor, elas somente agravassem e reforçassem a necessidade do distanciamento e do afastamento voltada para essa relação. Não vejo, sinceramente, até o momento que eu tenho lendo essa carta e essas 3 cartas, eu não vejo separação. Eu sei que muitas coisas que eu tô falando aqui dá a entender que é uma separação, mas eu ainda não tô vendo. A partir do momento que eu ver, eu vou falar pra vocês,
certo? Mas ainda não tô vendo, porque a roda da fortuna, ela fala que um momento você tá em cima, outro momento você tá embaixo. Como essa roda da fortuna, ela tá associada ao eremita, me fala de uma mudança de humor, como eu falei pra vocês. Então, em certos momentos, essa situação, ela vai ser muito boa, em outros momentos ela vai ser muito ruim. Mas ela ainda traz uma sensação de necessidade de estabilidade voltada para essa relação. De tentar estabilizar, pelo menos. Né? O 8 de copas me fala de uma necessidade de abandonar certas coisas. Então, é como se esse abandono fosse justamente desse tipo de sentimento, mas antes disso, ele vai ter que ser bastante explorado. Então, por exemplo, digamos que alguém esteja muito na dúvida em relação à relação. Você está se relacionando, um exemplo, você está se relacionando com alguém que está muito na dúvida em relação à relação de vocês. Então, essa pessoa, às vezes ela fica muito chateada, às vezes ela fica muito feliz, e você não tem controle sobre isso. Só que essa pessoa decide o que quer e o que não quer. E aí ela, assim que decide, tudo fica mais tranquilo. A tendência é essa. Mas eu vejo muita necessidade de ter um controle sobre o outro voltado para terceiros. Então você não pode sair porque vai ter mulher ou vai ter homem lá. Sabe? É como se um acordo fosse feito. Digamos que essa alteração de humor tem muito a ver com algum acordo que ainda não foi feito dentro dessa relação. Digamos que seja isso. Pode ser isso aí. Isso que acaba elevando o humor. Tipo, você só sai se for comigo. Um exemplo. Ou então, você sempre volta às 11, às 12. Ou então a gente sempre faz uma chamada de vídeo. Ou então sempre tem que saber onde é que você tá. Sabe? Pode ser tanto dela pra ele quanto dele pra ela. Não faz muita diferença. Eu tô falando de atitudes e ações, acordos. É algo que não dá nome a quem é que quem quer que seja. Muita gente ficaria surpresa, enquanto os homens fazem isso com as mulheres também. É muito comum a gente ver mulher fazendo isso, tentando controlar. É muito comum, mas muitas pessoas ficariam surpresas se fossem ouvir a história de outras pessoas, principalmente pessoas que já passaram por isso, entende? Então não é impossível ser ele tentando controlar ela também. Então peço para que você abstraia, sabe? Porque se ficar procurando muito nela e não encontrar, pode ser que você perdeu a oportunidade de achar isso nele. Então não tô dando nome aqui, mas é voltado mais para sentimento, a sensação que traz essa leitura aqui. Bom, referente aos dois, eu vejo eles no em público sendo muito, muito bonitos, tá? 6 de ouros e 3 de copas. No que refere a pessoas, principalmente, a amizades, a colegados, a pessoas próximas, é como se fosse tudo muito bonito entre eles, certo? Mas carrega-se o peso de, mesmo que em off, ou mesmo que de uma forma desconfortável tentando trazer algum tipo de conforto para essa relação, alguns rompimentos eles têm caminhos para existir, mesmo que eles sejam muito silenciosos, né? Às vezes a ação vale mais que a atitude, vale mais que palavras, na verdade. Na verdade, a atitude sempre valeram mais que palavras, sempre valeram e sempre valerão mais que palavras. Principalmente no mundo que a gente vive, que qualquer um fala qualquer coisa, né? Bom, me fala aqui que também para relação. Gente, ó, a Ive, ela pode ser uma mulher perfeita pro Arthur, tá? Por ano de 2025. Mas antes disso, é como se houvesse muito trabalho. O Arthur, eu vejo ele enxergando ela como se fosse uma deusa, uma rainha, uma mulher muito perfeita. Mas antes disso, é como se ele tivesse que conviver com uma pessoa difícil pra cacete. Desculpa, mas esta lua, 10 de paus e 9 de paus, nossa senhora, é uma pessoa muito difícil. É difícil que eu sinto no corpo. É uma pessoa, é uma sensação muito, muito difícil. A gente tá falando de uma mente não treinada. A gente tá falando de uma mente que vê e enxerga o que quer. A gente tá falando de uma pessoa que enxerga assim, nossa, na parte boa, ela é muito boa. Ela é boa, ela é produtiva. Ela pode ser a mãe dos meus filhos. Rei de copas e 9 de ouros. Sabe? É a mãe dos meus filhos. E eu quero ser o pai dos filhos dela. Não é só uma questão da mulher ser mãe dos filhos do cara, não. O cara também, às vezes, quer ser pai dos filhos da mulher.
certo? Mas quando a gente vem aqui para trás, a gente vê que esse rei de copas, ele carrega um trabalho tão grande para chegar até aqui, que é como se fosse um mineiro, mineiro de mina, tá? Não de Minas. Peraí, Minas no plural é mina no plural. Ih, rapaz, eu tô falando de o pessoal que vai lá, que realmente, ó, fica lá cavando, brocando chão, pedras, para poder achar minério. É desse pessoal que eu tô falando, não tô falando daquele pessoal que não faz zorra nenhuma e fica pagando os mineiros, não, tá? Não tô falando desse pessoal aí, não. Eu tô falando do pessoal que realmente trabalha, né? Então, é como se fosse isso. Preciso achar. Eu sei que ela tá aqui, eu sei que ela tá aqui. E é como se. E isso pra ele dá um trabalho, mas é como se isso pra ele fosse algo que traz algum tipo de conforto, algum tipo de recompensa. A Ive, a Ive, aqui é a Ive, gente. Aqui eu tô vendo sendo ela. É uma pessoa que ela sabe dificultar a vida de alguém, sabe? Ah, e não vamos dar uma de alecrim douradas, não, porque nós não somos. Se a gente quiser dificultar a vida de alguém, a gente também dificulta. Ela não é a primeira mulher, não é a única e não vai ser a última. É só você ter possibilidades, oportunidades e raiva o suficiente para poder dificultar a vida de alguém, né? Porque não é à toa que tem tanta gente buscando magia aí para trabalhar a vida dos outros, certo? Então é isto. Não dá para julgar e não olhar para si. Se ela quiser dificultar uma situação, ela dificulta. Mas também, se ela quiser facilitar, é uma mulher que ela facilita de uma forma. É tão doce. Dá pra ver aqui pela Nove de Ouros. É uma pessoa tão doce, tão gentil, tão prestativa, ela é tão que para o Arthur, aqui no ano de 2025, vale a pena tentar, vale a pena buscar. Até se ajustar, até ter algum tipo de conversa, até ter algum tipo de acordo entre eles para achar essa Ivy aqui, ele ainda vai passar por algumas situações, tá? Para achar ela, vai passar por algumas situações. Mas que vai achar, ele tem caminhos de achar. Bom, dentro dessa relação ainda pro ano de 2025, a gente vê alguma coisa justa sendo dita, sendo falada. É como se fosse um me desculpe, me perdoe, eu estava errado, eu estava errada, eu vou fazer diferente. A conversa é a chave dessa relação pro ano de 2025. É a chave total aqui para essa relação, porque eu vejo uma conversa acontecendo, algum tipo de acordo acontecendo. Às vezes as pessoas conversam, mas elas não entram em algum tipo de acordo. E às vezes, quando entram em acordo, o acordo não é mútuo. Às vezes pessoas falam somente para ter aquilo que quer ou então agradar o outro. É cheio de gente assim. Na minha mesa particular, principalmente. Olha, eu vou falar para ele que eu não quero ele justamente para ele me querer. Ah, como tem, minhas clientes que o digam, minhas clientes particulares, né, que o digam. Olha, eu fico me tremendo, a cartomante fica assim, ó, ô minha filha, o que é que você tá fazendo, menina? Mas enfim, mas enfim, dentro dessa relação deles, é como se houvesse essa questão de que vamos ser justos com as palavras e com as ações, a gente tá falando do julgamento e cavaleiro de copas. Existe sentimento ainda dentro dessa relação que ele supera a necessidade de ter paz, às vezes. Supera, supera, supera. Às vezes é melhor prezar para fazer aquilo que o outro quer ou a outra quer, para tentar se sentir em paz com o resultado de alegria do outro ou da outra, do que ficar querendo fazer sempre o que se quer e não ter a alegria da outra pessoa. É, filho. Aqui não, eu não vejo término entre eles para o ano de 2025, não, sinceramente. Não vejo, mas eu vejo algum trabalho, né? É assim, gente. Assim, quando a gente vê, porque fulana tem uma relação de 20 anos. Nossa, aí a gente imagina que a relação foi campos de arco-íris, eles dois de mãos dadas, correndo em câmera lenta e cabelos ao vento. Mas a gente não imagina a merda que deve ter acontecido dentro daquela relação para poder eles continuarem juntos. Muitas relações de anos e anos têm lá seus altos e baixos, gente. Que isso? Com certeza tem seus altos e baixos. Para ter anos e anos de relação, sabe? Então, não tô falando que essa relação vai chegar a ser anos e anos, mas toda relação que a gente vê
Independente dela ter muito tempo, principalmente essas relações que elas têm caminhos para ter muito tempo. Essas relações, elas passam por seus altos e baixos. E a gente só vê a parte boa, né? A gente só quer ver a parte boa. A gente quer ver a parte boa de tudo, né? Esquece, esquece, esquece que a realidade ela tá aí, né? Assim que a gente sai da internet, a realidade ela tá aí, sabe? Às vezes até dentro da internet a realidade tá na nossa cara, mas só que a internet é um negócio que realmente que engana, né? Mas é isso, é isto. Me fala aqui de um ano de baixa, mas de baixa dentro dessa relação é como se descer fosse necessário. Descer aqui é necessário. É necessário para poder entender os seus próprios sentimentos, a sua forma de querer ver o mundo, a sua forma de querer fazer essa relação acontecer. Tem relações que elas precisam dessas provações para você mesmo sentir que você quer essa pessoa na sua vida. Para você mesmo sentir que numa próxima situação futura que traga algum tipo de incômodo, você não vai abandonar essa pessoa, ou até mesmo você se sentir seguro o suficiente que essa pessoa não vai te abandonar, ou não vai fazer merda com você. Tem relações que são assim. E aqui é uma delas. Me fala aqui que dentro dessa relação existe essa questão de esforço, cansaço, sensação de que, ai, uma hora isso vai acabar, isso vai ter que terminar. Será que é isso mesmo? Quatro de espadas. Isso não sai da minha cabeça. Se não sai da sua cabeça, é porque cria algum tipo. Não tem nada muito fixo escolhido, né? Se não sai da cabeça, geralmente não é uma ideia em si. Dentro desse contexto aqui, são perguntas, tá? São perguntas. E essas perguntas, elas geram respostas. Essas respostas, elas trazem atitudes. E as atitudes aqui dentro dessa relação é escolher conversar e refazer. Se refazer, refazer de novo, buscar de volta o novo. Eles são viciados em renovação, né? São pessoas viciadas em renovação. Isso é bom, sabe por quê? Porque se funciona para eles, né? Quem somos nós para poder julgar? 17 minutos de leitura, quase julgando tudo. Ah, o juiz ganha muito caro para poder julgar as pessoas, a gente julgando aqui de graça. Ai, minha filha, para. Então é isto. É isto, dentro dessa relação, é isso que eu vejo para o ano de 2025. Tem conversa aqui sobre gravidez, tá? Tem conversa aqui de menino, de gravidez, de gravidez, de gravidez. Um assunto de gravidez aqui. A gente tá falando três de copas, nove de ouros. E a carta está do página de paus. Parece que essa conversa aqui em 2025, ela pode se tornar uma realidade. Pode se tornar, porque eu vejo um assunto surgindo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e parece que alguma coisa aqui, ó, tem caminhos para se concretizar em algum determinado momento no ano de 2025, tá? Eu falei 2024 em algum momento. Se eu falei, me desculpa, mas a previsão é para 2025, vocês sabem disso, que eu tirei lá no começo. Às vezes, eu acabo trocando as palavras. Às vezes eu olho uma coisa e falo outra. Mas geralmente nessas horas que eu faço isso, por exemplo, eu posso olhar para essa carta aqui e falar oito de ouros, sabe? Mas eu me corrijo. Eu costumo me corrigir bem na hora. É isto. Tem coisas a serem ditas dentro dessa relação, tem coisas que ela quer muito falar pra ele, tem coisas que ele quer muito falar pra ela, mas eles ainda não se sentem seguros o suficiente pra poder falarem. Aí você pode até dizer: "Ah, essa relação já tem um ano, já tem dois". Eu não sei quanto tempo tem essa relação, mas é a forma que as pessoas são, vivem, sentem, pensam e acham que devem ser as coisas referente à vida delas. Entende? Não tem como, não é pra ser, não é para ser da forma que a gente quer que seja. Se fosse pra ser, seria chato. Tá? É isto. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Gostei muito dessa leitura. Beijo no coração de vocês. Não esqueça de deixar um joinha para ajudar no desenvolvimento aqui do canal. E até o próximo vídeo, viu? Tchau! Tchau!